Deputado Marcelo Castro já está aqui com a gente, um dos heróis do pré-sal. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Bem, deputado, enfim, em plenário o veto foi derrubado, né? Mas parece que a guerra não acabou. Boa tarde. Boa tarde, Silas. Boa tarde, telespectadores. Silas, eu entendo que a guerra chegou ao final. Ponto final. Nós apresentamos o projeto de lei lá, como você sabe, né? Eu, o Ibsen Pinheiro e o Roberto Souto. Fomos vitoriosos na Câmara, fomos vitoriosos no Senado, fomos vitoriosos na Câmara de novo. E é bom que se diga que nessa época era presidente da República do Brasil o Lula, o presidente mais prestigiado dos últimos presidentes que o Brasil já teve. E o Lula fez um acordo com o Sérgio Cabral, com o ministro da Articulação Institucional, que era o Padilha, Alexandre Padilha, que hoje é o ministro da Saúde, com o líder do governo, que era o Vacareza, com o líder do PMDB, que era o relator da matéria, o Henrique Eduardo Alves, com os governadores do Nordeste. E nós desmanchamos esse acordo e vencemos no voto lá por 300 e tantos votos lá, que eu não me lembro mais tanto, contra 78. Fomos para o Senado, ganhamos, o Lula vetou. Nós fomos para cima para derrubar o veto do Lula. Nessa parte aqui, o presidente Sarney foi muito bom, muito importante, porque ele manteve sempre firme que, se não chegasse ao entendimento, ele colocaria o veto do Lula em votação. Isso eu combinei com ele, né? E ele seguiu à risca todo o combinado. Então, ele teve um papel muito importante nesse aspecto. Aí veio o projeto do Elton Dias, que todo mundo sabe que fui eu que levei a ideia, nós fizemos a 4 mãos, e o relator foi o Vital do Rego, que é meu amigo da Câmara, né? Senador. Então, eu sempre estive à frente, e aí a presidente Dilma vetou. Nós votamos a urgência para apreciar o veto da Dilma. Aí veio o ministro Fux, do Rio de Janeiro, deu uma liminar. Travou. Uma liminar surpreendente para o ministro. Criou, ninguém sabe de onde ele tirou, uma ordem cronológica para a votação de veto. Olha, na época, Silas, eu disse, gente, o ministro Fux está legislando. Se ele quer legislar, ele tem que mudar de poder. Claro. Ele é pago para aplicar a lei. Quem é pago para legislar somos nós. Então, se ele acha que os vetos devem ser apreciados em ordem cronológica, ele tem que renunciar ao mandato dele lá de ministro, se candidatar a deputado federal ou senador e vir legislar. E não ele criar uma lei que não existe. Isso onde é que tem, onde é que está escrito em algum lugar que tem que ser por ordem cronológica. Mas o Supremo derrubou a liminar dele, ele ficou com a cara no chão. E agora nós fizemos uma sessão histórica, né, que teve uma repercussão extraordinária. E muitas batalhas, e empurrões, e agressões, e tudo, né? Teve um momento lá que eu tive lá com o garotinho, quase a gente vai às vias de fato, mas graças a Deus o bom senso falou mais alto, né? E o resultado é esse. Senão ele poderia ter experimentado a valentia de São Raimundo Nonato. Não tem valentia. Não tem valentia nenhuma, mas ele estava abusando. Ele agrediu praticamente o presidente Renan Calheiros, né? E aí nós temos que defender, ninguém podia aceitar aquilo dali. Mas graças a Deus chegamos ao final, colocamos um ponto final nessa história. E a partir de abril, que é o que interessa. É abril mesmo, deputado, vai chegar. Abril. Quanto é que vem para o Piauí em abril? Não. O senhor que é o homem que fez os cálculos lá, conhecido como que fez os cálculos. Mais ou menos assim, o Piauí, o governo do estado do Piauí, deverá receber agora em 2013 uns 225 milhões de reais. Isso. Os municípios do Piauí deverão receber aí uns 130 e tantos milhões de reais. A capital vai receber 24 milhões. Muito bom. Parnaíba vai receber em torno de 5 milhões. Picos vai receber em torno de 1 milhão e 600. São Raimundo Nonato, Eiras, em torno de 1 milhão de reais. E a menor cidade do Piauí vai receber uns 380, próximo a 400 mil reais. É pouco, mas isso é um começo. Claro. Porque a nossa tabela, Silas, ela é progressiva. Então, quando nós chegarmos em 2020, 2022, esse valor nós vamos multiplicar por 3 ou por 4, dependendo do aumento da produção de petróleo que vem no Brasil. Então, este ano de 2012,
O Brasil arrecadou de recursos do petróleo 31,6 bilhões de reais. Puxa. Daqui a uns 6, 8 anos, esse volume vai ser em torno aproximadamente de uns 100 bilhões de reais. Olha que 100 bilhões de reais é dinheiro em qualquer lugar do mundo. É muito dinheiro, é verdade. E é evidente que nós agora corrigimos, parcialmente, porque o Rio de Janeiro, na verdade, está chorando de barriga cheia. E chantageando, hein? Chantageando e recebendo um absurdo de dinheiro e ainda achando pouco. Porque essa é que foi a lógica dessa lei que nós fizemos lá junto com o Wellington Dias. Qual era a lógica? Era de não retirar dinheiro do Rio de Janeiro, está entendendo? E os demais estados participariam apenas do aumento da produção e da parte que nós tiraríamos da União. Então, por isso é que a tabela é progressiva. À medida que vai aumentando a produção de petróleo, os percentuais do Rio de Janeiro vão caindo e os percentuais dos demais estados vão aumentando. Mas foi uma luta de 3 anos, fizemos 7 votações, aí eu não aguentei lá, tive que citar o Camões, né? Porque tem o soneto célebre dele, né? 7 anos de pastor, Jacó serviu Labão, pai de Raquel, Serrana Bela, né? E no final, ele diz, né? E mais servira se não fora, para tão longo amor, tão curta vida, né? Eu concluí meu discurso, né? E mais votaríamos se não fosse para tão grande ideal, tão curto mandato, porque nós só temos 4 anos. Claro. Mas, graças a Deus, tudo deu certo, foi uma luta fantástica. E, Silas, de uma coisa eu me orgulho. Nunca eu tive 1 segundo de dúvida. Você sempre foi muito otimista, né? Eu tinha certeza absoluta, nunca vacilei 1 segundo que nós chegaríamos aonde chegamos. Por quê? Porque, Silas, eu dizia, se nós não servirmos como representante do povo para corrigir uma lei iníqua dessa daí, uma injustiça dessa, nós não servimos para nada. Podemos largar o nosso mandato e ir para casa que estamos fazendo melhor. Então, me recordo da primeira entrevista que eu dei ao Correio Brasiliense, lá em Brasília, quando começou essa novela do pré-sal. Aí o repórter me fazia a seguinte pergunta, Silas. Deputado, e o senhor não tem receio de, no final, isso não dar em nada, e o senhor criar uma expectativa e depois vir a frustração? Eu digo, olha, para ser honesto, sou obrigado a dizer que tenho um pouco de receio nisso daí. Mas eu só vejo na nossa frente 2 óbices, 2 dificuldades que a gente tem que vencer. Primeiro, a desinformação. Segundo, a descrença. Silas, a desinformação não foi difícil. Logo, logo nós conseguimos fazer as tabelas e eu saía de deputado em deputado em Brasília mostrando a tabela. O que o Estado dele iria receber pela tabela do Henrique Eduardo Alves, que era o meu líder, e o que iria receber pela nossa emenda. Né? Então, é uma diferença imensa. Logo, logo, nós vencemos essa questão da desinformação. Agora, meu amigo, essa tal da descrença. Silas, a quantidade de gente que me encontrava para me botar para baixo. Não sai, não vai. Para dizer que isso não vai dar certo, que isso era perda de tempo, que o Lula não ia deixar, que o Lula ia vetar, que a Dilma ia vetar. Moço, o povo é de um derrotismo. É assim, de uma desesperança. Eu digo, moço, pelo amor de Deus, o dinheiro, eu me irritava, eu dizia, o dinheiro já está no bolso, rapaz. Nós não vamos perder essa parada nunca. Ah, mas o Lula vai vetar? Pois nós vamos derrubar o veto do Lula, rapaz. A Dilma vai vetar? Pois nós vamos derrubar o veto da Dilma, rapaz. Tinha hora que eu perdia, né? Tinha que falar mais ríspido, porque, pelo amor de Deus, com tanta... As pessoas assim, sem acreditar, descrentes, no dia da votação, pronto, está aí o veto da Dilma derrubado, o Congresso Nacional se fez respeitar e a vontade do povo brasileiro
se fez valer no Brasil. Pelo menos dessa vez o povo brasileiro está de pé. O Rio de Janeiro voltou à justiça junto com o Espírito Santo e novamente o mesmo ministro pode estar nas mãos dele uma decisão para o caso, mesmo depois dessa votação. Com que olhos o senhor vê isso? Eu vejo com uma certa apreensão, Silas, porque diz o ditado popular que cesteiro que faz um cesto faz um cento, bastando para isso ter cipó e tempo. Então, o ministro Fux já nos surpreendeu com uma decisão liminar, que o Rio de Janeiro entrou na sexta-feira, na segunda-feira ele já concedia essa liminar, suspendendo uma decisão do Congresso Nacional. Você imagina, um ministro que se dá o direito de dar uma decisão liminar, uma decisão monocrática contra um poder talvez o mais legítimo dos poderes, que são os representantes do povo brasileiro. Claro. E criou nessa decisão, como eu disse aqui, uma figura que não existe na Constituição, nem no regimento da Câmara, nem no regimento do Senado, nem no regimento comum, de que os votos teriam que ser votados, os vetos teriam que ser votados em ordem cronológica. Ele criou isso, obviamente, para não alcançar nunca os royalties do petróleo, porque tem 3 mil e tantos royalties. Se ele fosse votar em ordem cronológica de um por um, com direito à discussão e tudo mais, nós não votaríamos nunca. Mas o Supremo derrubou a liminar dele. Então, se você me pergunta, o ministro Fux pode dar outra liminar? O que é que eu posso dizer? Quem já fez, pode fazer. De novo. Ele fez errado, pode fazer errado de novo. Mas eu não tenho a menor dúvida e tenho absoluta segurança que o Supremo derrubará a liminar dele. Silas, porque o que é que alegam os estados lá confrontantes, Rio de Janeiro e Espírito Santo? Uma das alegações dele é quebra de contrato. Eu quero que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo apresentem um contrato que eles são parte. Eles não são parte em contrato nenhum. O contrato é com a União. O contrato é com a União. A União tem a jazida e contrata a petroleira, a Petrobras, a Chevron, a Shell. E mediante um contrato de que eles vão pagar X de royalties, X de participação especial, pela exploração daquela jazida. Eu fiz um discurso na Câmara e disse que é o mesmo caso. João tem um apartamento. Olha como é simples. Aluga esse apartamento a Pedro, mediante um contrato de aluguel. E Pedro lhe paga o aluguel. A União tem uma jazida de petróleo. Aluga essa jazida para a Petrobras. Sim. E a Petrobras paga a União, mediante um contrato, o aluguel, royalties e participação especial. João recebe o dinheiro de Pedro e dá à sua filha Maria. Um belo dia, João diz, rapaz, eu não estou sendo justo com as minhas outras filhas. Pega o dinheiro e dá para Maria, dá para Joaquina e dá para Francisca. O que é que o contrato entre João e Pedro tem nada a ver com o dinheiro que ele está dando? Absolutamente nada. Quer dizer, o que nós estamos distribuindo é o produto do contrato, que depois que a Petrobras, a Shell, paga a União, que a União recebe, a lei hoje diz, distribua dessa maneira. Nós mudamos a lei para dizer, não, distribua dessa outra maneira. Dessa outra forma, Aliás, a lei que manda distribuir atual, ela modificou outra lei. Está entendendo? Então, é uma lei sempre modificando outra. Por quê? Porque, na verdade, a lei, as pessoas têm que entender, é um pacto da sociedade. A sociedade se reúne e diz, nós queremos a lei desta maneira. Tempos depois, a sociedade se reúne de novo e diz, agora queremos da outra maneira. Qual é o problema? Depois dessa derrota, o governador do Rio de Janeiro, os secretários, eu até citei aqui uma entrevista do secretário de Infraestrutura, disse que, olha, nós podemos fazer muita maldade, eles estão jogando muito duro, é uma chantagem psicológica mesmo, né? Não sei se, para que o povo, tentando sensibilizar a quem, mas diz que não vai ter mais merenda escolar, que não vão pagar mais fornecedores, é uma situação realmente... que a gente pode chamar assim de horrível. A gente vê isso na mídia nacional, hein, deputado? Silas, você veja, o Rio de Janeiro, essa lei foi elaborada em 2011. Então, nós tínhamos como referência 2010. Para quê? Para que em 2012 o Rio de Janeiro recebesse o mesmo que recebeu em 2010. Então, o Rio de Janeiro agora, em 2013,
ele vai receber mais do que o que recebeu em 2010. Vai receber aproximadamente igual ao que recebeu em 2011. E vai receber um pouco menos do que em 2012. Por quê? Porque 2012 teve o aumento do dólar. Entendo. Quer dizer, teve a desvalorização do dólar. Então, o dólar passou a perto de R$2 quando era R$ 1,66. Então, por isso aumentou muito a receita. Então, o Rio de Janeiro vai ter um pouco a menos. Olha a choradeira do Rio de Janeiro. Todo mundo viu nos jornais que o Rio de Janeiro vai receber esse ano 1 bilhão e 600 milhões a menos do que em 2012. Dentro de um orçamento de 70 bilhões de reais. Ora, isso é brincadeira. É um pingo de água. É um pingo d'água no oceano. Brincadeira. Entendeu? Outra coisa, Silas, eles não dizem quanto eles vão receber de receita. O Rio de Janeiro, agora, em 2013, vai receber aproximadamente uns 12 bilhões de reais. Então, você imagina o camarada que recebe 12 bilhões de reais está achando ruim. Pensou? Já pensou? A gente recebendo aqui, vamos receber o governo do estado com os municípios 300 e tantos poucos milhões de reais. Que coisa, né? Pois é, vamos aguardar agora o ministro, né, Fux, o seu posicionamento, que o senhor disse que fica temeroso, mas que isso não... E vamos aguardar a chegada do recurso. Nós temos para a educação, mais do percentual para a educação. Como a lei foi aprovada, é assim. Esses recursos do pré-sal poderão ser aplicados em educação, ciência e tecnologia, saúde, combate à pobreza, defesa do meio ambiente e combate às drogas. Então, os prefeitos e os governadores só poderão gastar dentro dessas áreas. Dessa lei. Está certo. Parabéns mais uma vez. A gente sabe, não pode negar, que o senhor foi quem levantou esta bandeira, foi quem viajou no país inteiro, enfrentou realmente. E, claro, toda a bancada ajudou, mas tiveram destaques, né? E dentro desses destaques, realmente o maior destaque foi o seu, porque o senhor comprou essa briga, vestiu essa camisa. Parabéns, deputado. Muito obrigado, Silas.